com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Você pode dar um amém nesta noite? Por esta palavra, e a igreja pode tomar vossos assentos? Igreja, a palavra do Senhor aqui em Efésios 6. E antes também eu quero aqui dizer que eu estou bem feliz de ter encontrado a Taline, uma amiga ali que a gente conheceu no ônibus. A filha dela está bem grande e eu acredito que ela seja a mãe dela, que eu só via de foto. A paz, amada, tudo bem? E assim, igreja, Efésios, eu gosto muito das palavras que foi deferida pelo apóstolo Paulo. E ninguém mais do que ele que foi tentado. Porque ele fala, em tudo eu fui tentado, mas eu resisti. Assim como Cristo, ele vai dizer, olha, eu fui tentado. Você vai ser tentado por amor do meu nome. Mas eu venci, você também vencerá. A igreja de Cristo vencerá. Nenhuma arma preparada contra o povo de Deus prevalecerá. E antes da palavra aqui, e o Espírito Santo, ele me incomoda, irmã pastora Elaine, de dizer, e eu falo que, às vezes eu fico ali falando para o Espírito Santo, mas eu não vou falar, e ele fala porque eu te trouxe para falar, não aquilo que você quer, porque quando a gente entende que a gente tem que fazer a vontade de Deus, não é aquilo que a gente quer, é aquilo que o Senhor quer. Porque a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, não somos nós que dirigimos nossos passos, é o Espírito Santo, é Deus que conduz. Então o Espírito Santo do Senhor, pastor Elaine, falava para mim assim, quando eu ajoelhei para orar, o Espírito Santo falou assim, que ele já tem um lugar preparado para vocês, algo maior, porque vai ter muita gente que vai querer e vai procurar vocês, porque vocês são cuidadores de almas. Amém? E o Espírito Santo falou, não se preocupe, lá abraçado é comandar abraçai. Não te preocupes, porque eu sou o dono da obra, diz o Senhor dos exércitos. E é no meu tempo, tu verás a glória, a minha glória. Aleluias. Isso aqui vai ser pequena, igreja. Não é porque eu vim aqui hoje, não. Deus vai falar mais ainda, e eu tenho certeza que Ele tem falado neste lugar. E tem um moço, tem um jovem que estava louvando aqui agora há pouco. Cadê? Aleluias. Glória a Deus. Amém, amado? Abre as suas mãos assim. Quando você estava louvando aqui, lá abraçar e de comandar abençoe, Deus me mostrava, o Espírito Santo me mostrava várias palavras caindo de carabaçai dentro das suas mãos. E o Espírito Santo falava assim, olha, fala para o meu servo que eu vou usar ele na palavra. De carabaçai, de comandar abençoe. Porque tu és escolhido e Deus manda te dizer que Ele vai te levar em lugares que muitos não têm coragem de ir para falar o nome dEle. E muitas almas vão ser salvas através da palavra que Deus vai conceder a você. Lá abraçar de comandar abençoe. Deus me mostrava lá abraçar de comandar essas letras que desciam de comandar abençoe, que comandar abençoe que era de ouro lá de carabaçai. De comandar abençoe. Deus está te dando uma unção nova nesta noite. Aleluias. Você crê? Você crê? Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar e a enviar cartas e epístolas, né? A igreja conhece Paulo ainda. Na verdade, ele era Saulo. E nós não podemos falar de Efésios, falar das armaduras sem conhecer Saulo, sem falar sobre Paulo.
Então Saulo, ele era um homem que perseguia a igreja de Cristo. Ele matava, ele tinha prazer naquilo. Porque ele entendia que aquele que confessava o nome de Deus, aquele que falava do Senhor, tinha que ser morto. E Saulo ainda ali sendo usado por Satanás, a missão dele era o quê? Era de destruir. Era de chegar onde tivesse um lugar assim falando, o povo avivado, o povo falando em Deus, e ele ter prazer em estar ali para poder ele ver que eles iam ser mortos à espada. Só que, tanto que fala que quando Estevão está sendo apedrejado, a palavra do Senhor vai dizer que Saulo estava lá presente. Só que o mais interessante que esse Deus que eu amo, esse Jesus, e eu creio que a igreja também de Cristo, é que quando Ele tem uma obra na minha e na sua vida, vai acontecer. O diabo querendo ou não, vai acontecer. Porque quem prometeu é Deus, quem é fiel é Deus. Eu posso prometer, pastor Elaine, pastor José, e falhar, porque somos falhos. Mas quando o Senhor escreve, gente, não tem capeta, não tem macumba, não tem disse-me-disse que apaga o que Deus escreve. E o mais interessante é que esse nosso Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão lindo, que Ele já sabe lá na frente o que vai acontecer. Deus sabia já o propósito na vida de Saulo. E ali a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, que ele tem um encontro com Cristo, né? Ele vai ficar ali cego, e o Senhor vai preparar Ananias para cuidar de Saulo. Quando Deus fala para Ananias, olha, vem aí um homem chamado Saulo, ele teme e fala, não, Senhor, eu não vou cuidar deste homem não, porque este homem é mau. Porque o passado, as coisas que eu vejo, ouço falar dele é coisas temerosas. Mas aí o Senhor fala para ele, não, você vai cuidar, porque ele é para mim um vaso de honra. Ei, igreja, nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer que você é vaso de honra. Que aquele filho que você ora, e ele ainda não está na presença de Deus, ele é vaso de honra. Aquele esposo ou aquela esposa é vaso de honra. Só que quando chegar o momento certo, ele vai ter um encontro com Cristo. Porque foi o que aconteceu com Saulo. E sabe o que é interessante? Que Deus muda o nome. Olha que legal. Ele era Saulo, agora ele passa a ser Paulo. Só que quando ele... E eu falo para vocês também, Jesus mudou o nome de vocês. Quer ver que eu falo? Qual que é o nome da irmã? Fala seu nome. Sandra? Então, hoje ela é Sandra de Jesus. Não é verdade? Porque quando ela passa, vão falar, olha lá, vai a mulher de Deus. Aquela é serva do Senhor. Deus muda o seu nome. Deus muda por quê? Porque o nome dele tem que ser glorificado na terra. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo, ele entende o chamado de Deus, aí é que o negócio vai estreitar. Porque eu sempre brinco com a minha prima, né? Eu vim do mundão, poucos conhecem meu testemunho. E essa palavra, ela é uma palavra que mexe muito comigo, ela fala muito comigo, porque ela vai falar sobre armaduras. E nas armaduras, ela vai falar lá na frente, que depois eu vou trazer, o Espírito Santo colocou no meu coração sobre perdão. E perdão é uma coisa muito complicada, né? E aí, assim, quando... Eu sempre falo para minha prima que ela me ganhou para Jesus. E eu falo para ela assim, você não me falou dos espinhos. Você só me contou das flores. Aí ela brinca e fala, mas também não me falaram dos espinhos? Só que também, né, pastora Elaine, Jesus, ele fala, Deus, ele fala que tem a rosa de Saron, né? E se a gente for deixar de pegar uma linda flor por causa dos espinhos, que graça vai ter, né? Então, se a gente deixar de servir a Deus, a esse Senhor que é tão maravilhoso, por causa das provas, das lutas, que graça teria, né? Que testemunho nós teríamos na terra, né? Que diferença faria eu estar aqui ou estar lá em algum canto? Nenhum.
Mas é bom estar na presença de Deus. É maravilhoso porque quando Ele pega a gente, Ele lava, Ele transforma, Ele muda caráter, Ele muda. E Ele faz o quê? Um vaso novo, como é lá na palavra dEle, que fala que Ele quebra o vaso, Ele faz um novo vaso, Ele molda, aí tem uma brechinha que Ele tampa, aí se não tá bom Ele desfaz de novo, e Ele faz de novo, e faz de novo. Por quê? Porque Ele quer um vaso de honra. Ele quer um vaso de honra, aleluias. E aí apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre as armaduras, a palavra do Senhor vai falar que ele está preso. Mas ele está preso numa ainda não tão assim, um cárcere tão privado. Ele tem como se fosse hoje essas domiciliar, né? Então ele recebe muitas visitas. Porque é interessante que a passagem de Paulo, em todas as passagens dele, a maioria ele vai estar preso. Só que o interessante é que tem uma passagem que ele vai falar assim, olha, eu estou preso, bem verdade. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela não está presa. Igreja, a palavra do Senhor, ela não está presa na sua boca. Ela não está presa lá no teu trabalho, na tua escola, na tua rua, nos teus vizinhos. Ela não está presa. Porque o apóstolo Paulo, ainda no cárcere, sofrendo tudo, ele ainda é capaz de falar coisas maravilhosas de Deus. E muitas das vezes nós, uma prova assim, que eu não vou dizer nem tão grande, a gente já não quer mais ir para a casa do Senhor, a gente já não quer mais buscar, a gente acha que não dá mais, quer desistir, quer voltar. Mas vai voltar para onde? Para o Egito? Você quer voltar para o Egito? Mas nós devemos servir um foco. Qual que é o foco? Morar no céu. Porque em Apocalipse capítulo 21 vai falar que toda essa lágrima vai cessar. Não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter morte, não vai ter nada. Vai cessar. Sabe por quê? Porque é promessa. Crente que vive de promessa tem que estar todo dia querendo a volta de Cristo. Lá abraçado e comandará a benção. Crente que vive na promessa tem que almejar todo dia o céu. Mas parece, pastor Elaine, que eu tenho visto, pastor José, o povo mais preocupado com a terra. Fincou o pé na terra e não quer mais ir para o céu. Por quê? Porque não ora mais como orava, não busca mais como buscava, não fala de Deus como falava. Mas o Espírito Santo é aquele que te comove e fala, olha, não vai por este caminho não faça dessa maneira que não me apraz, não me agrada. O Espírito Santo está falando, igreja, não está falando para a parede não. E o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, olha igreja, olha amados. Eu acho lindo quando ele fala. E eu ali estudando a palavra do Senhor. E eu quero dizer para a igreja, eu não, Espírito Santo, que a vida cristã, ela não é um parque de diversão. Não é. E a vida cristã, ela não se desenrola, nem constrói. E ela nem é feita, e ela nem é transformada. Ou seja, como uma pipoca. Sabe pipoca de micro-ondas? Que você coloca lá e daqui 3 minutos está pronta. Em alguns, um pouco mais, outros menos, não. A vida